Os formulários são parte integrante do HTML e são o que permite a interação entre o utilizador e o site. Por exemplo, no caso de nós queremos, por exemplo, um formulário de contacto, é possível o utilizador preencher um conjunto de campos e conseguimos verificar então se aqueles campos serão enviados para algum servidor de e-mail ou alguma página para algum sítio. Ora, vamos criar aqui, começar por criar uma nova página. Vamos aqui abrir e criar aqui uma nova página. Aqui neste caso eu estou a criá-la dentro daqui do vídeo. Vou clicar fora para criar aqui. Vou colocar aqui form.html e vou abrir então aqui o form.html. Neste caso vamos executar. Vamos aqui parar aqui o nosso live server e voltar a arrancar. E vamos colocá-lo aqui deste lado. Ora, aqui no caso do form, nós vamos começar pela própria tag form. Okay? Aqui o action será o que acontecerá no nosso form quando nós clicarmos ou quando fizer a submissão do form. Neste caso, como nós estamos a trabalhar com PHP, não nos vamos preocupar aqui com o action do form. Vamos começar a ver aqui já alguns elementos, por exemplo aqui o caso do field set. O field set permite criar uma linha à volta de todo o formulário, okay? Que servirá então para identificarmos aqui o formulário. Vamos aqui colocar um field set, okay? E reparem que automaticamente é criada aqui uma caixa que irá englobar todo o nosso formulário, ou todos os elementos que nós colocarmos aqui dentro do formulário. Além disso, vamos colocar o seguinte, é aqui o legend para colocarmos um título dentro da linha do field set. Então vamos colocar aqui um legend e vamos colocar aqui, por exemplo, formulário de contacto. E conseguimos verificar aqui então que temos então aqui esta identificação de que o que estará aqui dentro será o formulário de contacto e como título teríamos então aqui esta linha de formulário de contacto. Ora, vamos continuar e vamos acrescentar agora aqui um conjunto de elementos. Ora, o que é que nós podemos acrescentar mais? Os dois principais elementos que nós acrescentamos dentro do formulário serão as labels e os inputs. No caso da label, é utilizada para a apresentação de um texto indicativo do campo que se pretende preencher. Por exemplo, eu posso chegar aqui e posso colocar aqui uma label. Vou dizer que esta label será para o nome e o que eu quero é apresentar aqui na minha página aqui nome, Então será apresentada aqui uma label com esta identificação. E o que eu vou fazer agora é acrescentar aqui à frente uma caixa de texto para a pessoa que está a preencher o formulário poder preencher então aqui o seu nome. Então vamos colocar aqui um input. E reparem que automaticamente é-me apresentado aqui um input do tipo text, okay? E conseguimos verificar aqui que é então criada aqui uma caixa de texto que me permitiria chegar aqui e escrever aqui, por exemplo, o meu nome. Ora, há vários tipos de inputs e nós vamos ver mais alguns aqui para a frente. Ora, vamos só aqui fazer aqui um BR e vamos começar aqui a identificar já outros elementos. Por exemplo, aqui neste caso, reparem, nós temos aqui a label, que foi o que nós colocamos, e aqui o input type, que neste caso nós identificamos que seria do tipo texto, e que nós colocamos aqui teria então a formatação para uma caixa de texto. Vamos aqui acrescentar agora outros elementos. Podemos, por exemplo, colocar um input type do tipo email, do tipo number, do tipo telefone, password, date, file, radio e checkbox. Ora, vamos começar aqui pelo email. E vamos colocar isto tudo. E vamos colocar aqui uma label para o email. Okay. Vamos já perceber para que é que ele kill for. Okay. Vamos aqui colocar agora na linha seguinte. Aqui temos um símbolo a mais. E vamos colocar aqui um input. E reparem que quando nós colocamos aqui um input, é-nos logo atribuído aqui um conjunto de elementos que nós podemos colocar aqui no input. Nós vamos selecionar aqui email.
E reparem que automaticamente temos acrescentado aqui algo que nós também podemos acrescentar naquele ali em cima e que devemos acrescentar naquele ali em cima. Também aqui o name e o ID. Okay? Isto serão elementos identificadores deste campo específico que nos permitirá depois, quando nós fizermos a submissão ao formulário, conseguimos perceber então o que é que estamos a trabalhar. Ora, vamos colocar aqui e-mail e no ID também e-mail. E vamos colocar aqui dentro do input, vamos colocar aqui neste caso não tem nada, ok? Seria só para colocarmos aqui o input, ok? Teríamos aqui então um campo para o input, ok? Reparem que tanto este elemento como este têm aparências iguais, mas neste caso eles vão ter validações diferentes e vamos já ver isso um bocadinho mais à frente. Ora, vamos continuar e vamos colocar aqui agora, por exemplo, vamos colocar aqui do tipo number. Vamos colocar aqui, por exemplo, uma label, por exemplo, telefone. E vamos colocar aqui um input do tipo number. Vamos colocar aqui telefone e no ID também telefone. E teríamos então aqui mais um input, agora neste caso para o número do telefone. Vamos acrescentar aqui só mais estes dois, o caso da password e da data. Agora vamos acrescentar aqui então o label, vamos colocar aqui, por exemplo, passe, vamos colocar aqui password, vamos colocar um input type do tipo password, vamos colocar aqui passe e teremos então aqui o espaço para o input type do password. Eu vou duplicar aqui este código para ser mais rápido e vamos colocar agora aqui do tipo date, ou seja, aqui será, por exemplo, data de nascimento e vamos colocar aqui do tipo date, aqui por exemplo dn e dn. Okay? Aqui esta label deve ter sempre aqui o mesmo name, okay, do edit, okay, para fazer então aqui a ligação de um para o outro. E reparem aqui na pré-visualização nós conseguimos perceber já aqui que temos aqui já algo diferente, okay, algo novo aqui no nosso elemento. Ora, de resto, vamos verificar aqui só o caso do radio e do checkbox. Quando nós estamos a trabalhar com radio buttons, por exemplo, eu posso colocar aqui uma label, por exemplo, género. E vou colocar aqui agora um input type do tipo checkbox, em que eu vou colocar-lhe aqui neste caso aqui do tipo radio, ou seja, um input type do tipo radio, em que vou colocar aqui o name como, por exemplo, masculino e, por exemplo, o ID como M, e vamos colocar aqui masculino. Poderíamos colocar aqui numa nova label, também poderíamos colocar dessa forma. E vamos acrescentar aqui, duplicar aqui esta linha e vamos colocar aqui, por exemplo, feminino. Feminino. Okay, até podemos colocar isto aqui todos na mesma linha. Okay? Aqui no caso dos radio buttons, nós temos a particularidade de que nós, neste caso aqui, eles não estão no radio group porque não têm o mesmo ID, okay? Mas tendo o mesmo ID, o que faz é que apenas podemos selecionar um dos elementos. Por exemplo, se colocarmos aqui, por exemplo, género, ID novamente género, o que irá acontecer é que aqui neste caso ele não está a funcionar. Agora vamos aqui só verificar rapidamente. O name neste caso é que tem que ser
igual, ok? Ou seja, vamos colocar aqui o name género e aqui no ID vamos colocar aqui, por exemplo, vamos colocar mesmo género M e género F. E vamos conseguir verificar agora, okay, que isto será então opcional, que eu posso selecionar ou um ou outro dos elementos, ok? Colocando aqui o mesmo name nos dois radio buttons, eu consigo então aplicar uma seleção única aos dois elementos. Aqui nós estamos a utilizar dois elementos, podemos estar a utilizar os elementos que fossem necessários. O que nós iríamos fazer era colocar aqui os vários elementos. Depois temos ainda, no caso do checkbox, em que não vale muito a pena, nós estamos aqui a fazer o checkbox, mas a ideia é que o checkbox faz exatamente a mesma coisa, mas permite então uma seleção múltipla entre as opções. Vamos aqui só colocar aqui um parâmetro, mas basicamente permite nós selecionarmos vários elementos em vez de selecionarmos apenas um único. Vamos aqui verificar só aqui o caso, por exemplo, dos parâmetros, em que aqui temos o placeholder, em que o placeholder o que permite é nós colocarmos um elemento como marca d'água aqui no elemento. Por exemplo, eu posso chegar aqui no meu nome e colocar aqui um placeholder, por exemplo, colocar insira o seu nome. E reparem o que é que vai acontecer, vai ser apresentada aqui uma marca d'água com insira o seu nome, em que à medida que eu vou escrevendo, ela desaparece, e se eu apagar, a marca d'água volta a aparecer. Isto aqui daria para nós substituirmos, por exemplo, aqui a label, ou seja, quando nós estávamos a escrever, apresentaríamos aqui, quando nós não estávamos a escrever, ou seja, quando estava vazio, conseguiríamos verificar aqui o elemento. O que acontece é que se todos os elementos estiverem preenchidos, e vamos imaginar que seria, por exemplo, primeiro nome, segundo nome, terceiro nome, nós não queríamos conseguir perceber, fora deles estarem da ordem, qual seria então o correspondente de cada um dos elementos. Podemos também acrescentar aqui um outro elemento, que é o required, que obriga a que na submissão do formulário, que se aquele campo não estiver preenchido, o formulário não é submetido, e eu vou então obrigar o utilizador, ok? Reparem, se eu colocar aqui em cima, ele indica-me logo que este é um campo necessário. Eu posso, inclusive, em algo que é feito muitas vezes, colocar aqui um asterisco à frente para indicar então que aquele meu campo será um campo obrigatório, ok? De seguida vamos verificar aqui a questão dos botões. Nós podemos colocar aqui dois tipos de botões: o botão de reset e o botão de submit. Ora, quando nós temos aqui estes dois tipos de botões e vamos acrescentá-los aqui em baixo, vamos colocar aqui um input type do tipo button, aqui neste caso do tipo reset, e vamos colocar aqui como value limpar. Okay? E reparem o que acontece. Se eu agora chegar aqui e preencher aqui o meu formulário, okay? Reparem, eu estou a colocar aqui dados completamente arbitrários. Vamos colocar aqui, por exemplo, também aqui uma data qualquer, por exemplo, esta data. Se eu clicar aqui no botão limpar, reparem que o meu formulário volta então ao ponto inicial. O que eu vou agora querer fazer é fazer exatamente a mesma coisa, mas vou criar aqui um input type do tipo submit, em que vou dar aqui o nome de enviar, e seria então a forma de eu pegar no meu formulário e submetê-lo então para algum lado. Por exemplo, se eu clicar agora no enviar, o que é que vai acontecer é que eu vou ter aqui a indicação de que este campo será então um campo necessário, ou seja, é obrigatório eu preencher este campo na minha submissão. Então vou fazê-lo. Vou colocar aqui Bruno. E se eu clicar no enviar, ele iria então submeter o formulário. Neste caso ele não faz absolutamente nada, porque eu não coloquei aqui o action, mas não há qualquer problema neste momento. Ora, vamos voltar aqui a fazer a mesma coisa e vamos agora preencher aqui também o e-mail. Por exemplo, eu vou colocar aqui um e-mail errado, vou colocar apenas Bruno. E se eu fizer enviar, reparem que a validação que nós temos de indicar que este campo é um campo do tipo email, ele automaticamente tem aqui esta validação pré-definida de me indicar que eu tenho que introduzir aqui um endereço de e-mail válido, ok? Vamos colocar aqui, por exemplo, .gmail.com. E vamos agora aqui ao nome, ao telefone, e vamos colocar aqui, por exemplo, AAA. Okay? E se eu fizer aqui ou enviar, o que vai acontecer é que, mais uma vez, como eu estou a colocar aqui um valor que não é do tipo numérico, tenho então aqui a mesma informação de que não está correto. Okay?
Se agora fizer enviar, então ele funcionaria o formulário. Vamos ver aqui só mais aqui estes dois elementos, o caso do select e o caso do text area. Por exemplo, aqui no caso do select, ele permite-nos nós colocarmos aqui o menu de opções em drop-down. Ora, por exemplo, se chegarmos aqui, vamos colocar aqui, por exemplo, a seguir aos radio buttons, vamos colocar aqui um select. Okay? Vamos dar aqui, por exemplo, curso. E dentro do select, e o select é uma tag de bloco, nós temos que colocar aqui vários option, ok? E vamos colocar aqui, por exemplo, option, vamos começar, por exemplo, sei lá, multimédia. Vamos colocar aqui multimédia. Vamos aqui copiar e colar aqui mais dois elementos. Colocaríamos aqui, por exemplo, programação, por exemplo, e design. E teríamos então aqui os três elementos passíveis então de serem selecionados. E agora reparem o seguinte, vou colocar isto um BR só para passar para a linha seguinte, e eu o que posso colocar aqui é definir qual destes três elementos será o elemento pré-definido então do meu select. Vamos imaginar que eu quero que o elemento de programação seja sempre aquele que está selecionado quando eu entro no meu formulário. Então eu posso chegar aqui e colocar este como sendo selected. E reparem, quando eu entro no meu formulário ou quando eu o limpo, o que fica automaticamente pré-preenchido é então o de programação. Para finalizar, vamos ver aqui o text area. Agora vamos criar aqui uma label, por exemplo, mensagem. Um pouco maior, aqui um BR, e vamos colocar aqui, agora aqui uma text area, ok? E reparem o que é que acontece, vou aqui só dar aqui um BR, reparem que a text area o que faz é criar aqui um bloco de texto maior, que me permite então eu colocar aqui uma mensagem multilinha, ok, com mais alguma informação, ou seja, a text area, e eu posso definir aqui quantas colunas e quantas linhas eu quero que elas estejam representadas. Por exemplo, eu posso dizer que quero apenas 20 colunas e vamos imaginar aqui, por exemplo, 3 linhas. Eu consigo redimensionar de uma forma bastante simples aqui o meu formulário, ou neste caso a text area dentro do formulário. Okay? Pronto, e temos aqui, são de uma forma muito genérica, a maior parte das tags que nós podemos colocar aqui dentro de um formulário. Tags que nós não vimos, por exemplo, aqui no caso do telefone, que faz a validação de uma forma muito semelhante ao número, e o file, que permite a submissão de um ficheiro. Pronto, e tiramos aqui então alguma informação sobre a criação então de um formulário em HTML5.